Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fala Aí Líder, um projeto que começou no coração de Deus e se estendeu até nós. Aqui é um lugar onde nós convidamos líderes para compartilhar um pouco das suas experiências e estilo de vida com a gente. Hoje nós estamos aqui nesse podcast, terceiro podcast do Fala Aí Líder, com o nosso pastor Osiel Nascimento, ele que é suboficial da Marinha, também graduado, né, hein? Pode falar seu currículo aí, que você é muito master, sênior. Bacharel em teologia, Isso. pós-graduado em ciência das religiões e completando agora o MBA em liderança e desenvolvimento de pessoas. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom, né? Porque a igreja ela é beneficiada, né, com todo esse conhecimento. A nossa igreja tem tomado um rumo do estudo, né? Uma igreja que é muito acadêmica e nós somos muito edificados com essa parte das relações humanas, né? E relacionamento interpessoal com as pessoas. Eu queria fazer a primeira pergunta aqui, né, desse bate-papo da gente aqui no Fala Aí Líder. Como o que o senhor sente, né, quando o senhor está falando desse tema para muitas pessoas, para a igreja? O que você espera das pessoas? O que arde no teu coração quando se trata da parte das relações humanas? Desde 2004 foi o ano que me chamou a atenção essa temática. Quando eu li pela primeira vez um livro, na verdade não era um livro, era uma apostila sobre liderança. E o título era Relações Humanas e Liderança. Aí eu fiquei pensando, por que relações humanas e liderança e não liderança e relações humanas? Aí eu comecei a pensar um pouquinho, a estudar sobre isso e entendi que liderança começa no entendimento do ser humano. Eu não posso pensar em ser líder, eu não posso pensar em liderar se eu primeiro me atentar, sem que primeiro eu me atente para a questão do relacionamento humano. Então, eu preciso saber sobre ser humano para depois liderar o ser humano. Por isso que, no meu ponto de vista, não pode ser o contrário. Tem que ser relações humanas e liderança. Esse é o ponto. É muito importante, até porque a gente, na nossa vida, né, não só no âmbito espiritual, né, não só no âmbito de igreja, né, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? Sim. Então nós precisamos entender muito sobre relações humanas, entender as pessoas, para depois, então, liderar, né? É o que a pessoa, às vezes, a gente não para analisar. Sim. Fulano é um indivíduo. Sim, chamamos de indivíduo, mas realmente o é. Há uma individualidade, há uma especificidade, há uma singularidade, ou seja, realmente nenhum ser humano é igual ao outro. Há estudos que nem os gêmeos idênticos são idênticos, até por conta da forma de agir, de ser, até na genética. Sim. O que era idêntico, os gêmeos idênticos, agora não são mais idênticos, porque há uma singularidade. Então, se há uma diferença tão grande de um ser humano para o outro, por que não estudar sobre o ser humano para melhor entendê-lo e depois procurar liderar? Isso até é bíblico, né? Deus, ele não trata o seu povo como um só, né? Ele trata individualmente, ele conhece cada um de nós. A Bíblia fala que ele nos chamou pelo nome, né? Ele nos escolheu pelo nome. Então, Isso aí. é cada indivíduo, né? Não é uma coisa coletiva só. É claro que Deus, ele trata o seu povo de forma coletiva. Ele fala, esse povo é meu, vocês são escolhidos, vocês são Somos chamados do seu povo e somos Isso. tratados na na individualidade. individualidade. E é muito importante, né, nós termos aqui o nosso pastor Osiel, até porque você que está assistindo, eu acho que tem o seu trabalho, né, você se relaciona com pessoas e você pode estar se perguntando, lidar com pessoas
é difícil. A gente precisa entender quem é quem, precisa entender o que é temperamento, o que é caráter, o que é personalidade. Muitas pessoas se apegam a uma coisa e dizem: ah, não, essa é a minha personalidade e ponto. Mas, às vezes, existem coisinhas que podem ser mudadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a diferença de temperamento, de caráter, personalidade, que realmente é aquela personalidade boa e aquilo que precisa ser mudado, né? Porque ninguém é perfeito. Eu penso sempre que é claro que existem os especialistas nesta área que vão falar de forma bem aprofundada, porém, todos nós que queremos liderar temos que ter uma noção do que é temperamento, caráter e personalidade. Não precisa nem se aprofundar, a não ser que você seja um profissional da área, que realmente é algo muito bom. Temperamento, o que precisamos saber? Ele é genético, ou seja, é algo que vem da pessoa, é hereditário, ou seja, é algo que não muda, já está na pessoa. Eu sempre falo que se você tem um temperamento muito forte, eu sou assim, é o meu jeito. É por isso que tem lá na Bíblia temperança, domínio próprio. Não é porque você tem um temperamento um pouco mais, vamos dizer assim, forte e tal, tem que ser porque você é assim. Não, temperamento é algo genético, hereditário, não muda, mas tem que ser trabalhado. Agora, o caráter, eu estou falando assim bem superficialmente. Caráter já é aquilo que nós adquirimos através do meio, as influências dos amigos que nós participamos, que têm uma grande parcela de interação com a gente, os familiares, as pessoas que nós mais gostamos, acabamos sendo ali influenciados pelo meio. O caráter tem muito disso. Isso não quer dizer que vai preponderar, até porque existem pessoas que estão no meio de pessoas más e nem por isso se tornam pessoas más. Mas a chance de ser influenciada é muito grande. Agora, a personalidade já é a soma do temperamento com o caráter e forma-se uma personalidade. E segundo estudiosos, é bem lá na tenra-idade, 4, 5, vamos dizer de 7, 8 anos de idade, já vai formando ali a parte mais forte. Então, olha como o negócio é sério. Então, eu preciso entender um pouco sobre isso, porque às vezes o meu liderato tem um problema ali no desvio de caráter, que pode ser trabalhado sim, até porque Jesus transforma o ser humano. Ele tem um problema na sua personalidade, se for algo muito sério, mas somente o especialista. Então, entender um pouquinho de temperamento, caráter e personalidade vai fazer a diferença na hora de tratar com as pessoas. Isso é muito interessante, porque a gente precisa conhecer mesmo as pessoas. Aqui na igreja, nós estamos felizes, empolgados pelo futuro, né? Porque o Senhor tem nos ensinado a nos levantar, a trabalhar de forma conjunta para alcançar um objetivo, né? Mas sem falar muito do futuro agora, eu queria falar um pouquinho do passado, né? Sair um pouquinho do O nosso script. do script, né? O senhor sempre fala que o senhor foi, ao decorrer dos anos aprendendo a liderar uma quantidade certa de pessoas, Sim. né? Para quem não sabe, a nossa igreja se iniciou lá em casa, né? Com 8 pessoas. Depois ela foi crescendo. E com isso os desafios eles foram se levantando, né? Muitos desafios. E o Senhor sempre fala que o Senhor foi aprendendo, porque o Senhor nunca tinha liderado mais de 20 pessoas. Aí depois de ter aprendido, foi para 50, depois para 100, depois para 200. E quando a gente fala 200, 300, 500, não são apenas números, são muitas pessoas diferentes. Eu queria que o Senhor falasse um pouco sobre esse desafio, esse sentimento que foi, como é, viver tudo isso e como será, né? O que o Senhor espera do que virá, né? Mais para frente, porque eu acredito que nós não vamos parar por aqui, né? Eu pessoalmente já vi todos esses milagres acontecendo aos meus olhos, né? Dentro da minha casa, depois se estendendo a igreja, e eu queria que o senhor abrisse seu coração para aquela câmera ali, e falasse qual é o sentimento
de liderar pessoas, de ouvir a voz de Deus e falar assim, não, eu preciso liderar um povo e esse povo precisa caminhar nessa direção. É muito importante a gente saber e conhecer o teu coração nessa parte aí. Vamos partir da seguinte proposta. O que é liderança? Uma definição bem simples: a arte de influenciar pessoas. Esse é o ponto. Então, você começou perguntando sobre como é liderar um grupo pequeno e gradativamente ele vai aumentando. Nós conversamos inicialmente sobre ser humano, agora vamos partir um pouquinho para a liderança. Quando a gente entende que só existem dois tipos de liderança, guarda isso, só existem dois tipos de liderança. Liderança de pequeno grupo, liderança de grandes grupos. A liderança de grandes grupos é chamada de liderança organizacional. E qual a diferença desses dois tipos de liderança? O pequeno grupo, não vou nem falar na quantidade, é aquele grupo onde o líder consegue lidar com todas as situações individuais de cada liderado. Ele não só sabe o nome, ele sabe o que está acontecendo com cada um deles e ele tem condições de conversar com cada um na sua especificidade. Então, esse é o ponto. Eu estou dizendo, olha só a palavra, Jonatas, condições de, não é querer. Então, o pequeno grupo ele tem condições de fazer isso. Agora, ele perdeu essa condição de tratar na individualidade. Eles têm que entender que agora não é mais de pequeno grupo. É a chamada liderança organizacional. Ele vai ter que se adaptar a um tipo de organização que melhor atenda aquele momento da liderança. Ah, com 10 pessoas, estou ok. Com 30 eu também estou conseguindo. Com 50 eu também estou conseguindo, mas já tenho um co-líder. Eu já tenho um terceiro que também está usando ali, dividir em departamentos, como algumas igrejas, a nossa, no caso, subdivide em faixas etárias. Aí vai para 100. Aí eu vou lembrar de quem? Poxa, Moisés. Moisés, o que ele fez? Nada mais, nada menos do que tratou de um grande grupo como se fosse pequeno. Olha o erro de Moisés. Ele tratou de um grande grupo como se fosse pequeno. E nesse momento que ele fez isso, ele recebe a visita do seu sogro e diz: o que é que você está fazendo? Por que eu digo que Moisés estava tratando o grande grupo como se fosse pequeno? Ele estava sentado numa cadeira, o povo em pé, e ele tratava da individualidade do povo. Aí Jetro disse: não é bom isso que está fazendo. Faz o seguinte, procura homens capazes, que vai atender 10, 50, 100 mil. Aí, ou seja, Moisés saiu da liderança de pequenos grupos e começou a tratar a sua liderança como de grandes grupos. E foi justamente isso, Jonathan, que eu procurei fazer. À medida que foram aumentando a quantidade de pessoas e naturalmente eu fui perdendo, esta que é a palavra, perdendo a condições de tratar das pessoas individualmente. Vou repetir, eu não quis mais tratar, não é isso, eu não tinha condições. Aí você estrutura. Foi isso que eu disse na igreja. Se a nossa igreja está do tamanho que está, relativamente grande, aí com as suas centenas, se eu quisesse, e na verdade eu quero, tratar da individualidade das centenas de membros que temos, eu não conseguiria. Aí eu parto para a organização. Então essa foi a minha aprendizagem. Mesmo que as pessoas digam, mas eu quero falar com o pastor, eu não tenho condições de falar com todo mundo. Repito, eu quero, mas não posso. Moisés queria e insistiu
e quase que levou o povo. Ele ia morrer e ainda ia matar o povo. Então, isso eu venho aprendendo ao longo do caminho, e é importante você que está nos ouvindo entender: só existem dois tipos de liderança: pequeno grupo, grande grupo. E o grande grupo chamado organizacional. Lembrando que eu não estou falando de métodos de liderança, é outra situação. Autocrático, democrático, liberal, isso é outra questão. Eu estou falando de tipo de liderança. E qual é o sentimento, assim, de ver esse filme passar, né, na sua mente, na sua cabeça, né, com tudo isso acontecendo, tudo isso que aconteceu, e a expectativa com relação agora falando de ADEC, Sim. sabe? Qual é o sentimento? O Senhor vê algumas características do passado se repetindo agora no presente, porque a gente consegue notar, né, quando a igreja ela tá fazendo uma sinergia, né, para algo acontecer, né? Eu queria que o senhor colocasse o que o senhor acha de que aconteceu lá no passado com relação às pessoas, que o senhor vê agora se repetindo agora numa escala maior, né? A gente estava falando de uma igreja com menos membros e agora uma igreja com mais membros. Mas o que a gente pode tirar, né, com relação das pessoas que aconteceu lá no passado e está acontecendo agora para o futuro? É o incrível, uma coisa que você falou, é uma frase disso aí: as coisas se repetindo. Eu sempre brinco, é claro que é uma grande verdade, mas falo num tom de brincadeira, de que tudo numa igreja grande aumenta, desde os problemas até as bênçãos. Sim. Então, os problemas aumentam porque a demanda aumenta, não é porque as pessoas se tornam mais problemáticas. Sim. Agora, a bênção também. A quantidade de gente boa é algo extraordinário. Então, o que me remete lá atrás é que eu sempre precisei de muita ajuda quando a igreja era pequena. E agora? Eu continuo precisando de muita ajuda. Ou seja, o Verdade. filme se repete. Sim, exato. A demanda era X e eu tinha necessidade de ajuda. A demanda aumentou e também aumentou a minha necessidade de ajuda. Então o filme se repete. A impressão que eu tenho convicção que é verdade, eu nunca vou precisar, aliás, eu nunca vou deixar de necessitar de ajuda. Então, o filme vai passando. Gente, eu estou sempre precisando de mais mão de obra, de mais pessoas. Só que agora, qual é a expectativa? Outra pergunta que você fez. Qual a expectativa? A expectativa é muito alta e um desafio ao mesmo tempo. Tem muita gente boa querendo trabalhar. E não é fácil colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Aí também vai entrar as relações humanas, entender o ser humano e, seguida, a liderança, entendendo que cada pessoa deve ficar no seu devido lugar, e isso também é desafiador. E é muito importante, até para você que está assistindo aí, participar, né, cooperar, interagir com a gente, porque nós estamos falando de relações humanas, liderança, é muito importante. Eu queria que você escrevesse nos comentários aquilo que tem te marcado, né, durante esse podcast. Escreva aí, compartilha, interage com a gente, porque nós queremos conhecer também os seus pensamentos, né, com relação a isso. E também, se você quiser deixar alguma pergunta, algo que não foi perguntado aqui, você pode colocar aí, com certeza nós traremos esse tema aqui, se for pertinente para ser respondido até pelo nosso pastor ou por outra pessoa aqui. Não deixe, né, de participar e interagir junto com a gente. E pegando um gancho aqui, compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas. Esse é um projeto que nós não queremos apenas números, nós queremos edificar vidas, queremos que vidas sejam transformadas por tudo que está sendo dito aqui nesse lugar. E nós já falamos sobre a vida financeira, né, do casal, falamos sobre a geração, os adolescentes, os jovens, somos uma geração falida. E hoje nós estamos falando sobre relações humanas e sobre liderança, é um tema muito, muito importante, né? E precisa ser mais compartilhado, né? Porque existem muitas pessoas ainda que não dão a devida importância para esse tema. Esse é um ponto que eu quero
enfatizar, eu tive a oportunidade, como estou tendo agora com a Legacy também, falar para a liderança para um grupo de adolescentes. Sim. A primeira vez que eu fui convidado, uma média ali de 13 a 16 anos, foi como eu vou falar para a liderança para os adolescentes. A primeira pergunta que eu fiz para eles: quando é que eu tenho que pensar em liderança? Com qual idade? Perfeito. Aí eles começaram a pensar, você sabe, lidera com adolescência, como eles são inteligentes. Eles falaram assim, o mais rápido possível. Aí nós começamos a tratar sobre liderança. E as pessoas, no modo geral, pensam que liderar é para aquele que está na igreja, é um pastor, é aquele que está na igreja, tem um departamento, é aquele que está na igreja, tem uma faixa etária, aquele que está na igreja, tem um grupo para liderar. Não. Exercer a liderança se faz dentro de casa, numa empresa, independente de ser uma pessoa que está num cargo ou não. Aí eu posso até entrar numa outra questão que eu gosto muito de quebrar esse paradigma, porque você faz algumas pesquisas e as pessoas costumam falar sobre a diferença entre chefe e líder. Chefe é o que manda, líder é o que pede. Chefe é o que impõe, o líder é que influencia. E, na verdade, não existe essa competição entre chefe e líder. Existe uma diferença, é que o chefe é o pastor da igreja. O chefe é o líder do departamento. O chefe é o líder da célula. O chefe é o líder da faixa etária, porque ele está no cargo. Chefe é a função. Sim. Agora, liderança não. É a arte de influenciar. Então, não existe um problema chamado chefe e uma bênção chamada liderança. O que nós desejamos como melhor dos mundos é que todo chefe também seja líder. Sim. Agora, se o chefe não for líder, ele acaba sendo um ditador. Então, o problema não está na chefia, porque ele está na função, está no cargo. O problema é que esse chefe só quer mandar, não quer liderar. Então, eu sou chefe na questão de diretor da escola, mas eu tenho que exercer uma liderança. Então, eu não coloco uma coisa como se fosse antagônica, contraditória, ou que se enfrentam. O chefe é algo negativo, o líder é algo bom. Não. O chefe que tem o cargo, o líder é o que lidera. Se ele tem as duas coisas, é o melhor dos mundos. Então, essa é a questão. Por isso que eu falo que as pessoas têm que valorizar a questão de liderança. Senão, eu sou pai, você é meu filho, eu sou seu chefe, acabou. Aí vou ordenar, vou mandar. Não, mas aí vai ter choque. Agora, o líder, ele sabe como conversar, ele sabe como dialogar. Então, a chefia, porque eu não deixo de ser seu pai, mas também passo a liderar. Então, se todos nós tivéssemos esse pensamento, vamos valorizar o quanto antes a arte de liderar e não somente de mandar quando eu estou num cargo. E agora, aproveitando que a gente está num espaço, né, de juventude, né? Ou esse aqui é um espaço de todo mundo, né? Um espaço de Jovens até 100 anos. jovens de 10 até 102 anos. Não vamos excluir os 60 a mais desse lugar. Inclusive, nós convidaremos aqui líderes, anciões, para estar aqui falando, líderes para estar aqui no nosso podcast. Falando muito sobre isso, continuando, né, nessa parte de liderar, chefe, de liderança, eu queria agora que o senhor mandasse um recado para aqueles que já decidem, né? Existem muitas pessoas que são decididas desde nova, que eles querem liderar, eles querem estar numa posição de guiar as pessoas, que não é uma posição fácil, né? É uma posição que exige muito esforço, desafios. Eu queria que você mandasse um recado para aquele que já está decidido e para aquele que ainda não despertou, visto que nós lideramos mesmo sem
estar numa posição de liderança, de fato, né? Falando sobre trabalho ou então na vida ministerial. Nós lideramos a nossa casa também, né? Nós nos autolideramos também. Então, queria que o senhor mandasse um recado, mira direto naquela câmera que está cortando no Senhor e desse esse conselho para os novos líderes, as pessoas que vão se levantar, a importância deles para o propósito de Deus, né, para nossa cidade, para nossa igreja, para o nosso país, porque o Senhor, eu acredito que ele deseja que pessoas se levantem, né, e vivam o extraordinário dele, né, nessa vida, nessa terra. Vamos lá. Por que liderança é tão importante? Vamos pensar novamente sobre a diferença entre chefe e líder. Você não é chefe, você não tem um cargo, você não tem um comando, você não tem uma direção, mas houve um problema na sua empresa, na sua família, na sua escola. Você não é o professor, você não é o diretor, você não é o coordenador, você não tem uma função, você não é chefe, mas o problema aconteceu e o chefe não está vendo. O problema está entre os liderados, mas você se levanta, você diz, não é bem assim, vamos resolver, você apazigua, você influencia, você desfaz aquele problema. Vou dizer uma novidade, você é um líder. Líder é aquele que aparece e resolve um problema, mesmo que não lhe diz respeito diretamente, mas ele está envolvido no sistema. Então, liderança é algo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Uma outra situação bem parecida, com um pouco de diferença, um pouco diferente. O seu chefe, o seu diretor, o presidente da empresa, deu uma ordem para os seus correligionários, seus coordenadores, os seus fornecedores ali, ou o seu liderado em si. Aí alguém disse, eu não vou fazer, e começa a arrumar um tumulto, um motim. O chefe não está vendo, mas você se levanta e diz, olha só, não é bem assim, vamos fazer o que ele está falando, e se não der certo, a gente conversa novamente, e aquele grupo, o motim é desfeito, e as coisas, a bonança chega. Novidade? Não, você é um líder, ou seja, o mundo, as igrejas, as famílias, as empresas estão precisando de líderes que sabem a diferença entre um bom relacionamento e a sua eficácia e ser uma pessoa onde os problemas são instalados. Então, que Deus possa te usar como liderança ou como um grande líder, independente da função. Agora, eu vou falar como líder de uma igreja relativamente grande. Eu preciso de muitos líderes comigo. O seu pastor, se você não for aqui da DEC, também precisa de muitos líderes na sua empresa. Lá a empresa precisa de muitos líderes como você. Então, seja um líder, estude sobre liderança, leia sobre relações humanas e liderança, leia sobre como lidar com equipe, leia sobre pessoas e seja um bom líder para a glória de Deus. Tá bom, líder? Já profetizou, né? Você, líder, né? Essa palavra diretamente para você. Né? E a Bíblia, ela fala muito sobre isso, mostra muitos personagens que motivaram outras pessoas. O próprio apóstolo Paulo, se a gente olhar as cartas que ele escreveu, ele estava motivando e levantando novos líderes. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fazia e fez é acreditar nas pessoas, né? Muitas das vezes a gente olha para uma pessoa e não acredita nela porque ela às vezes está crua, ela não está preparada. Só que nós temos um papel também, um líder, ele ajuda, né, nesse processo de lapidar, né? Paulo, ele motivava Timóteo. Muitas das vezes Timóteo, ele não se achava
preparado para tal situação, mas Paulo ele fala, olha só, existe algo de Deus dentro de você, desperta isso aí, sabe? Então, Deus quer que nós despertemos algo que ele já colocou em nós, sabe? Então, isso que o senhor falou é muito importante, porque na Bíblia e na vida a gente precisa liderar mesmo sem ter um cargo de liderança. Há um ponto que você falou que eu acho muito interessante. Como motivar as pessoas? Isso. Essa é uma pergunta muito importante. Agora, quando a gente entende o significado de motivação, a gente aprende que existe um caminho para isso acontecer. Sim. Porque motivação é algo interno. Então, entre aspas, o que eu faço tem que ser externo. Então, não é motivação. O que eu faço é incentivar para motivar. Ou seja, se eu quero motivar alguém, eu tenho que incentivar. Então, eu começo com a incentivação com o objetivo de atender à motivação. O que é incentivação? As pessoas, geralmente, elas ficam incentivadas a fazer algo, geralmente com medo de perder alguma coisa ou com vontade de ganhar. É assim que funciona. Aí eu não quero perder, eu me sinto motivado. Se eu não fizer isso, eu perco. Aí eu quero ganhar, se eu fizer, eu vou ganhar. Então, geralmente, é assim que funciona. Não é uma questão de interesse, é uma questão de motivação. Tanto é que existem dois tipos, não, na verdade, tem vários tipos de motivações. E eu gosto sempre de falar de duas: motivação intrínseca e motivação extrínseca. Qual a diferença? A motivação extrínseca, e o líder tem que saber disso, é aquela que a pessoa se motiva quando é recompensada. Olha, uma coisa assim, quando o nome dela está lá. Sim. Fulano de tal participou do evento. Ela, oh, uau! Agora, o que se motiva intrinsecamente, o nome não precisa estar lá. Ele simplesmente sabe, isso aconteceu porque eu também participei. Ele se sente bem só em saber que participou. Gente, não está errado. Aí, se o líder não conhece, chama aquele que gosta do nome no papel, esse gosta de aparecer. Não, ele é um motivador extrínseco, ele gosta de ver o nome dele, fala o nome dele, fala assim, eu tô aqui. Fala Araújo aí, ó. Gente, tudo bem, Araújo? Brincadeira, já tem perdido Araújo. Brincadeira. Não, Oziel. Então não é errado. É claro que se a pessoa só quer aparecer, aí já é algo errado, já exagerou. Sim. Então é isso. Então o que eu faço? Eu incentivo algo que a pessoa queira, eu vou descobrir. Olha que coisa terrível. Aquilo que incentiva o Pedro pode não incentivar o João. Perfeito. Por isso que nós somos líderes e observamos o ser humano na individualidade. Exatamente. Não adianta tentar incentivar o grupo todo. Pode ser que não dê certo. Exato. Existem algumas questões que todo grupo gosta. Aí você, opa, todo mundo está gostando. Todo mundo? A maioria. Então, olha o desafio. Então, eu incentivo a pessoa a ficar motivada. Porque o que é motivação? Vem de motivo. E o que é motivo? Aquilo que me impele à ação. Tudo que eu faço, por trás existe um motivo. Então, eu quero despertar isso. Então, não é errado dizer o seguinte: eu quero motivar a minha liderança, os meus liderados. Não é errado fazer isso. Só que eu tenho que partir através da incentivação. Porque eu quero atingir a motivação. Aí eu incentivo de forma com que eu atinja, eu vou dar motivos. Eu sempre brinco, né? Os adolescentes amam o Conexão. Mas coloca lá um festival de pizza. É uma motivação. Aí
entendeu? Uma motivação Uma motivação extrínseca. é extrínseca, intrínseca, é É relacionando todo tudo, mundo, é. entendeu? Então, essa que é a questão. Verdade. Então, eu quero motivar a minha equipe. É isso que eu quero. Esse é o meu objetivo. Mas é interno. Eu, então, vou incentivá-los. Através de algo, é claro que partir para perder, tipo assim, com filho, às vezes a gente faz isso, né? Se você não fizer isso, você não vai receber aquilo. Aí faz motivado, vou fazer. Ó, todo dia que você fizer isso, você ganha aquilo. Então tem que ter muito cuidado esse negócio de recompensa, né? Isso deixa explícito, né, a importância de entender o relacionamento com as pessoas, sabe? A gente está falando sobre relações humanas, sobre liderança, e a explicação de agora ela é essencial para você que deseja conhecer aqueles que estão ao seu lado, sabe? Muitas das vezes a gente vai pelo nosso estilo de vida, pela nossa vivência, nós vamos achar que uma pessoa está certa, tem um sentimento correto, né? Ela gosta de aparecer quando ela gosta que o nome dela seja citado. Aí a gente acha, não, isso é errado. Mas e se for bom, sabe? E se for bom, se essa Tem pessoa que ser aquela coisa saudável. exatamente, se for saudável, né? E às vezes a gente acha que aquele que não liga muito, às vezes ele não tá ligando pro que foi aconteceu, e não é isso. A gente precisa entender, né, como são as pessoas, né? Como anda o seu coração. Por isso que é importantíssimo nós lermos sobre o tema, estudar, ver podcasts como este, para a gente conhecer como anda, né, os nossos liderados. E eu tenho certeza que você vendo e ouvindo esse podcast, você deve estar ligando os pontos, né? Quando a gente fala, aí você pensa, não, tá falando dessa pessoa aqui, essa pessoa trabalha junto comigo, ele tem exatamente esse comportamento. Então, a partir de agora, com esse conhecimento, você vai poder lidar da melhor maneira. Então, é importantíssimo esse tema. E para nós terminarmos, eu queria que o senhor deixasse um conselho, né, para essa juventude, englobado na parte da cooperação, porque nós que lideramos jovens e adolescentes, o maior desafio é colocar todo mundo, aumentar a cooperação entre eles. Porque para grandes eventos, assim como o senhor disse, né, muitas pessoas vão, mas para o trabalho árduo, aquele que um pouco mais pesado, né, a gente não tem a mesma cooperação. Eu queria que o senhor deixasse um conselho, né, para nós, líderes, né, que a gente deve seguir, e também para aqueles que são liderados para aumentar nessa certa cooperação, né, trabalhar junto, a sinergia. Eu me lembro, né, abrindo só um parênteses aqui, eu me lembro uma vez quando lá em casa estava cheio de água, mas não foi por alagamento não, foi porque estava lavando mesmo, tinha alguns amigos em casa, ou melhor, não, foi aqui na igreja, cheio de água, e nós estávamos todo mundo com um rodo, né? Aí o meu pai chegou e falou assim: você sabe o que é sinergia? Sinergia é todo mundo trabalhando em prol de uma força, né? Um mesmo objetivo. Eu me lembro, um pequeno, ele ensinou a gente colocar um rodo do lado do outro e caminhar na mesma direção, na mesma intensidade e O alcançar. resultado era maior. A intensidade é maior, a gente conseguir levar mais águas. E isso se aplica, né? Eu aplico isso na minha vida até hoje, né? Nós precisamos colocar a força, a intensidade correta na hora certa, em conjunto, para alcançarmos objetivos conjuntos, né? Eu queria que o senhor deixasse agora para nós finalizarmos esse conselho para nós. A cooperação é algo assim extraordinário. Existem vários tipos de interação social. Uma delas é o conflito. Querendo ou não, o conflito gera uma interação, porém é algo bem negativo. A competição ela é muito boa. Quando você compete, também interage. Tem que tomar cuidado para não gerar conflito, que é algo muito negativo. A mais preciosa de todas elas é a cooperação. E quando você fala de sinergia, aí o negócio parece que intensifica. É o ápice da cooperação. Sinergia vai dizer que
a soma do conjunto é maior do que a soma em separado. Vou colocar aqui um exemplo, já que você usou o nosso querido amigo Araújo, vamos colocar aqui que o Araújo trabalhando e consiga atingir 10 pontos. Aí você, Jonathan, trabalhando, tem um pouco mais de experiência que ele, consegue 15 pontos. Eu também tenho um pouquinho mais de experiência, consigo 20 pontos. Você fez o que você conhecia, o Araújo fez o que você conhecia e eu fiz o que eu conhecia. 20 com 15, 35, com 10, 45, não é isso? Bom, foi legal, resultado bom. Agora, a sinergia prega. Se ao invés de nós fizermos assim, se nós fizéssemos juntos ao invés de separado, vamos juntar os três e montar uma estratégia e trabalhar em conjunto, o resultado não seria mais 45, seria no mínimo 60, 70. Ou seja, isso é sinergia. Você une a sua força comigo, com outra pessoa, e juntos a gente atinge um objetivo ou um resultado maior se fizéssemos isso em separado. Essa é a força da cooperação. Então, a minha palavra para todo e qualquer liderado, todo e qualquer líder, entenda a força da cooperação. Você pode ser bom sozinho, mas é melhor em conjunto. Você pode ser bom na individualidade, mas quando soma com outros indivíduos, na coletividade, o resultado é maior. O pastor da igreja não faz nada sozinho, nem tampouco o todo de alguma coisa. Todos nós fazemos parte de algo, e as partes somadas fazem algo extraordinário dentro da força da sinergia, da união que Deus nos dá, de uma interação social chamada cooperação, e a mão de Deus abençoando, ninguém nos segura. É isso. Muito obrigado, meu pastor, né, Osiel, né, por esse episódio. Muito obrigado pelos ensinamentos aqui, que muito me edificou, e não só a mim, vai edificar você que está assistindo, tá? Não deixe de compartilhar o Fala aí Líder com seus amigos, porque vai ser só coisa boa aqui. Agradecendo demais, né, pela tua presença, disponibilidade. E o Senhor, né, como o Senhor é grande, o Senhor caminha com os grandes, tenho certeza que o Senhor também vai trazer um monte de grandes para estar sentado aqui para a gente falando no Fala aí Líder, tá bom? Agradecemos ao Senhor em nome do podcast. É uma honra ter o Senhor aqui e nos vemos até o próximo episódio, tá bom? Fiquem na paz e dá a bênção apostólica para a gente terminar aqui. Vai terminar com o Senhor hoje. Fala aí, líder, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que é algo essencial para as nossas vidas, e o consolo do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida, hoje e sempre, líder de Deus. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.